A paz do Senhor Jesus nessa manhã, irmão. Mais uma vez, irmão, quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, para que os irmãos venham meditar nas palavras de Deus, né? Irmão, porque muitos estão se fazendo pastores hoje em dia, muitos estão fazendo de obreiro, mas não são obreiro, não tem chamada de Deus. Na verdade, estão se cumprindo a palavra a cada dia, porque estão se levantando todo dia falsos profetas. Isso é cumprindo a palavra de Deus, que tudo que está escrito nela está se cumprindo, é o final dos tempos. Então, irmão, eu estou falando mais com os pastores que abrem igreja, esses pastores que gostam de formar em doutorado para pegar mais conhecimento, para aperfeiçoar, eles estão por fora da palavra de Deus. Eles não estão se pegando com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, estão se pegando mais com a letra, com o homem, fazendo coisa do homem, e o homem só sabe errar, né, irmão? Para isso Jesus veio para trazer as coisas certas para nós, que é a salvação, e para que venha nos ensinar a andar direito dentro da palavra de Deus, porque muitos, mesmo Jesus ser trazido, não está dando ouvido à palavra de Jesus, está andando segundo o conselho do seu coração, né, irmão? Então, irmão, eu quero deixar aqui nessa manhã, porque a palavra de Deus é ela que nos desperta, irmão. Fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, é que se cobre com o Espírito, mas não é o meu Espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. O que acontece? O que acontece é que muitos estão abrindo igreja, dizendo que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que está sobre ele, que é Deus que mandou. Irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Essas portas que estão se abrindo hoje em dia não é Deus. Estão tomando cobertura de outro Espírito. Não é o Espírito Santo de Deus que você vê que as pessoas dançam dentro da igreja. A palavra de Deus não é brincadeira, ela é séria. Muitos ficam dançando dizendo que é no Espírito. A palavra aqui está dizendo claramente que estão tomando cobertura de outro Espírito, que não é o de Espírito de Deus. Toma conselho, mas não pede direção a Deus, mas não é de Deus. Eles vão se aconselhar com o homem. Por que eles vão se aconselhar com o homem? O homem dá conselho a ele para ir para o seminário, para fazer pastorado, para aperfeiçoar na palavra. Irmão, a palavra já é perfeita, ela é de Deus, Deus não falha. Eles tomam, irmão, conselho, mas não de Deus. O próprio Deus está falando aqui: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não é de mim. Eles tomam conselho, mas não é de Deus. São filhos rebeldes, irmão. São filhos rebeldes. São pessoas que estão na rebeldia, pregando a palavra, dizendo que é a palavra de Deus, não é. Estão fora da sã doutrina, estão fora da Bíblia. E mais ainda, está fora do reino do céu, está fora do reino de Deus, está fora de Deus. Irmão, todos aqueles que saem fora da palavra de Deus, saem fora de Deus, irmão. O próprio Deus está nos despertando, e Deus lá de trás, que ai dos filhos que tomam conselho, mas não dele. São filhos rebeldes, são pecadores, são pessoas que, aquele que Jesus nos despertou, que haveria de multiplicar os falsos profetas no meio de nós, estão multiplicando. Jesus está falando com essas igrejas, que ainda segura essa doutrina, que é obediente a ele, para tomar cuidado. Ele fala claramente: sai do meio dela, povo meu, enquanto que não se contamine. Nós devemos sair do meio dela, irmão. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Que a palavra é verdadeira. Quando ela manda nós sair do meio dela, não é para nós se juntar, não é povo de Deus, tem que se juntar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos aqueles que invocam o nome do Senhor têm parte na obra com o Senhor, irmão. É isso que vocês têm que entender. Carregar uma palavra de Deus na mão, debaixo do braço, até o falso profeta carrega. Agora, obedecer ela, o falso profeta não obedece. Quem não obedece é o obediente. Só aquele que tem chamada de Deus, que está com o seu nome escrito no livro da vida. Esses tais, irmãos, esses obreiros aí, esses pastores, esses doutorados, eles não têm o nome dele escrito no livro da vida. Eles estão andando em trevas, eles não teve um encontro com Jesus ainda, eles não conhecem Jesus, pregam Jesus, que ele nem sabe quem é Jesus com todo o doutorado que ele tem, irmão. Irmão, quando Jesus fala claramente dentro da palavra dele, sai do meio dela para que não se contamine, irmão. Por quê? A própria palavra diz que a má conversão corrompe o bom costume. Se você tem um bom costume, essa má conversão vai te corromper. Porque tudo que não presta, irmão, a carne cobiça e panha para ela.
O que é bom a carne não apanha, porque não alimenta ela. A carne só busca aquilo que alimenta ela. Mas o Espírito de Deus é uma luta tão grande entre ele e a carne, porque ele quer as coisas que edifica ele. É o que edifica ele? O poder de Deus, a glória de Deus. Agora o pecado para nada presta. O pecado só mata a pessoa espiritualmente. O pecado é que separa nós do amor de Deus, irmão. Tem muitos aí, irmão, que estão tomando conselho, mas não de Deus. Um espírito que não é de Deus, esse espírito que está sobre ele é o espírito imundo, que acrescenta ele pecar e pecar e pecar. Está bem escrito aqui na palavra que eu li. Porque o Espírito Santo de Deus, ele separa nós do pecado. Mas o espírito maligno, o enganador, ele faz nós pecar, ele leva nós ao lamaçal do pecado. Uma vez você tirado do pecado, irmão, você não pode voltar mais para lá. Como diz o apóstolo Pedro, né? A porca não lavada não pode voltar ao lamaçal do pecado. Por que ela volta? Porque ela é da lama, ela é do pecado. O homem contaminado, o homem que veio endereçado, quem não tem salvação, veio da perdição, veio para a perdição, ele volta para o pecado, porque ele não tem vida, ele não tem chamada. Né? Porque eu falo para a pessoa, a salvação, Jesus veio para dar para todo, mas nem todo vai se salvar, porque tem um filho da perdição e tem um filho da salvação. Então o filho da perdição veio para atrapalhar o ministério da obra de Deus na vida dos homens de Deus. Por quê? Nem todo que a gente vai orar vai ser salvo não, irmão. Judas andou com Jesus e perdeu a salvação, porque ele era destinado à perdição. Ele veio para que Jesus fosse glorificado. Tá? Aí a pessoa fala assim, não, mas se não orar, a pessoa salva. Irmão, eu mostro para você dentro da palavra, tem que ter conhecimento, esse doutorado não sabe de nada. Ora para o anticristo, ele não manifestou ainda para você ver se vai ser salvo, ele não vai ser salvo. Como ele não vai ser salvo? Porque ele está destinado à perdição, para ele não há salvação. Então, para vocês entenderem que nem todo mundo que a gente ora vai ser salvo, não. Porque se fosse assim, ainda dá tempo para orar para o anticristo. Deus mudaria, mas não vai mudar, porque aquilo que Deus bota para cumprir, tem que cumprir, irmão. Porque Jesus veio em carne e osso. Assim como veio o filho da luz, também veio o filho de trevas, em carne e osso. Então, irmão, vocês têm que entender uma coisa, a salvação, Jesus veio para dar para todo, mas nem todo vai se salvar. Tá? É isso que muitos não sabem. Essas igrejas enganosas aí não sabem. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, medita mais, vê aonde você está enfiando o seu pé, vê aonde você está buscando a Deus no lugar errado. Porque para buscar a Deus você não precisa ir para monte, você não precisa ir para certas igrejas. Dentro de casa mesmo, Deus fala contigo. Fica na paz do Senhor Jesus, Jesus te ama muito. Seja zeloso da obra de Deus, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.